Beleza, gente? Mais uma live começando. A nossa live está começando, enquanto o Facebook vai montando o público, a gente vai divulgando aqui pelos nossos espaços, né? Pelos nossos grupos. Vamos lá, deixa eu começar a divulgar aqui na minha página, deixa eu compartilhar, gente, que começou a nossa live na minha página profissional e também vou pedindo para vocês compartilharem para a gente poder alcançar os interessados, né? As pessoas que têm vontade de conhecer o nosso trabalho. Deixa eu colocar aqui. Começou a nossa live. Bom, que beleza que hoje a gente vai tocar num tema que foi pedido por várias pessoas. Boa noite, todo mundo que está chegando. Por favor, como sempre, vão pondo o nomezinho da onde estão falando, até eu decorar de todo mundo. A Cris, Sueli, oi, minha querida, a Claudinha, a Norma, boa noite, Norma, Janaína, boa noite, Nelma. Boa noite, Nelma. A Cláudia Matheus, beleza, Cláudia. Jenner, meu brother, meu querido, de Curitiba, beleza. Deixa eu divulgar aqui também, enquanto vocês vão compartilhando na página de vocês, deixa eu também compartilhar aqui no Instagram, porque sempre é legal as pessoas que têm interesse de saberem porque, vamos lá, a nossa live está começando. Tô vendo, o Jenner está aí. Bom, que bom, gente, que a gente está começando agora a nossa live de segunda sobre um tema tão relevante que é o transtorno de oposição desafiante, opositivo desafiante, enfim, já teve tantos nomes diferentes, negativista, enfim. É super legal a gente poder estar aqui hoje falando desse tema. Todo mundo que tem interesse de participar, é só vir aqui para o nosso Facebook, né? Então, o meu Facebook é facebook.com/neurotiago, e aí dentro do Facebook a gente está hoje conversando sobre esse tema, tá? Então, peço e agradeço sempre as pessoas que puderem compartilhar, marcar os amigos e trazer todo mundo que tem interesse para participar. Hoje eu também estou estreando esse cenáriozinho novo aqui, estou super empolgado. A Bruna está aí também, a Sara, boa noite. Não sei se vocês gostaram aqui, a gente colocou, não sei se fica bem, se as imagens estão um pouquinho... não sei, acho que a da Mafalda tá super boa, a outra não sei se dá para ver direito, é uma imagem super bonitinha, a capa de um livro sobre raiva. Esse é um cenáriozinho novo que a gente está estreando, que a gente pôs com super carinho para as pessoas que estão participando sempre das lives, né? A gente está tentando deixar as lives mais bonitas, com uma luz melhor, com um áudio melhor, porque todo mundo merece poder participar e ouvir. Fora que a gente também está trazendo sempre uma outra live durante a semana com um convidado. Na última semana foi a professora Bruna, que inclusive está aqui no bate-papo participando com a gente. Então, super bom poder estar sempre fazendo isso, estar trazendo pessoas diferentes. Essa semana eu estou vendo se a gente vai conseguir fazer com a Camila. Eu trabalho com a Camila, já tenho mais ou menos 1 ano. A Camila também é neuropsicóloga, psicóloga. A gente trabalha com reabilitação e neuropsicologia, só que a gente ainda está mais ou menos vendo se vai funcionar, porque além do feriado, também tem uma gripezinha aí no meio do caminho, então a gente está avaliando se vai funcionar, tá bom? Se não funcionar, a gente vai talvez pular essa semana, e na próxima a gente vai se organizando para trazer a Camila e outros convidados que eu também já tenho listado. Beleza, gente? Que bom que está todo mundo participando aqui, tá? Então, quem quiser participar, fazer perguntas, eu até estou deixando a live do Instagram um pouquinho
aberta, mas o que está funcionando mesmo é a live do Facebook, tá? Já estamos chegando quase em 50 pessoas e, como sempre, eu vou agradecendo todo mundo que vai compartilhando, que vai trazendo os colegas para dentro da live. Isso é muito, muito importante para que a gente alcance. Esse tema, inclusive, foi um tema pedido por vocês. Né, foi um tema que duas colegas, duas alunas aqui, duas pessoas que participam da live pediram, né? Tiago, fala de transtorno de oposição desafiante, e eu, claro, estou aqui tentando falar do que eu tenho, do que eu conheço do transtorno, compartilhando o máximo que eu posso com vocês desse tema, tá? Que é um tema que eu já me vi muitas vezes na clínica. Acho que vocês já sabem, principalmente as pessoas que me seguem já há algum tempo, que eu trabalho com TDAH, que eu trabalho com lesão cerebral, enfim, com algumas coisas de psiquiatria há algum tempo. Então, transtornos disruptivos, transtornos nos quais o paciente tem muita dificuldade de controlar o humor, o comportamento, a cognição, são os transtornos mais clássicos da minha clínica. Né? Por isso que eu fiz meu mestrado e meu doutorado com o TDAH e sempre me interessei com esse público, né? E continuo, até ontem mesmo estava pensando sobre pós-doc, essas coisas, e falando sobre isso, que são os temas que me interessam, né? Coisas que estão ao redor disso, tá? Dos transtornos disruptivos, eles me interessam muito. Então, se preparem aí, façam perguntas, compartilhem, tragam os colegas para dentro para a gente poder continuar. Então, seja bem-vinda, Elô, a Fabiane, a Ana, aqui no Instagram eu vi a Fernanda, a Dalila, a Neia, a Naida, a Ana, a Cláudia, minha tia, a Helenice de Serra Negra. Tia, um beijo. Sandra, quem não gosta da Mafalda, bom, quanta gente querida, a Natália de Recife, a Lúcia, a Carla, minha querida Carlinha, as duas Carlas aqui, Luciana Brites, oi Lu, tudo bem? Liara, Cláudia. A Cláudia já começa com uma pergunta antes de eu começar a falar do transtorno, né? Adultos têm esse transtorno? Sim. Sim, claro que tem. O problema é que a prevalência, a quantidade de pessoas na população, né, a prevalência diminui muito, porque muitas vezes ele começa a se conjugar com transtorno de conduta e outros transtornos mais. E ele também se confunde muitas vezes com TDAH e outros transtornos. A gente já vai falar disso, tá? Já estou começando aqui, só dando esse oi inicial. Luciana, boa noite. A live é sobre transtorno de oposição desafiante, tá, Luciana? A Evelyn, Fernando, bem-vindo. Luciana, tem algum sinal, sintoma específico? Opa, vários, já vamos começar. A Nanda, oi Nanda Azevedo, aqui no Instagram. Bom, começando, tá? Para a gente já com força começar a nossa discussão de hoje, porque já vi que é um tema que eu nem comecei, a turma já está com pergunta, então acho que é por aí que a gente tem que começar, tá? Então, primeiro de tudo, eu acho que o transtorno de oposição desafiante, ele é um transtorno que a gente precisa tomar muito cuidado, porque uma parte dos sintomas, das características desse transtorno, elas estão um pouco generalizadas nas crianças, né? Nos adultos, nos adolescentes. Quando a gente fala raiva, quando a gente fala desafiar, quando a gente fala desobediência, quando a gente fala dificuldade de lidar com autoridades, isso tudo, dependendo do grau, dependendo da quantidade de vezes, dependendo dos ambientes, isso pode ser reações, não vou dizer adequadas, normais, nem saudáveis, mas reações que podem acontecer em determinados momentos da vida perante situações específicas. Então, o transtorno desafiante opositor é um transtorno que a gente tem que dar uma olhada com bastante calma e bastante cuidado, o quão grave ele é e o quanto que esses sintomas eles vão perdendo o controle. Vocês devem lembrar da live anterior, da semana passada, de segunda, que eu falei sobre raiva.
Uma das coisas que está na base do TOD é a irritabilidade. Até por isso que eu acho que esse tema foi pedido por algumas pessoas, né? Que falaram comigo. Tiago, fala mais do TOD, já que você falou da raiva. A irritabilidade é outro detalhe que está junto com o TOD e que a gente precisa tomar muito cuidado. Porque a irritabilidade, ela pode ser um sintoma ou uma característica ali, né? Um detalhe, um acontecimento, vamos dizer assim, que pode estar de alguma forma adequado para um momento, uma situação específica, ou ela pode se tornar, aí sim, um traço muito mais forte de personalidade. A gente também vai falar um pouquinho disso. Mas, de qualquer jeito, o TOD está muito classificado como um padrão negativista, desafiador, desobediente e hostil em relação a figuras de autoridade, né? E aí, claro que aqui eu vou falar principalmente de duas figuras, que são os pais e a escola, né? São os dois grandes focos que eu vou tratar aqui nesse pouco tempo que a gente tem. Voltando a falar de prevalência, né? Ou seja, de quantas pessoas na comunidade a gente tem, a prevalência, né? Quantos porcentos da nossa sociedade teriam o TOD? A velha fórmula para transtornos psiquiátricos, né? Varia muito. A gente tem estudos e lugares que vão falar, olha, 1% da população mundial tem TOD. E tem estudos mais recentes que vão chegar em 11%. Antes do DSM-5, tinha alguns artigos, até um dos artigos de 2002 clássicos sobre TOD, dizia que era até 13,5% da população ia ter TOD. Você imagina o que é 13,5%? Numa sala com 40 alunos, seria mais ou menos 5 alunos por aí, né? É muita coisa. Então, hoje o DSM-5 ele já diz, olha, é de 1 a 11%, mas a média geral desses estudos acaba sendo 3,5%, tá? Então, 3,5% da população poderia ter esse tipo de transtorno. Outro detalhe que mudou também, antigamente se acreditava muito que o TOD era muito maior em homens, então tinha alguns estudos que diziam, olha, 4, 5 homens para mulher, né? Então, para cada mulher teriam 4, 5 homens com TOD. Hoje também mudou isso, né? A média mais comum, né? A estatística mais comum é 1,4 homens para uma mulher, então quase 1,5 homem para cada mulher, né? Então existe uma diferença entre homem e mulher, mas até um detalhe talvez relevante que a gente encontra aí nessa estatística é que por mais que não exista uma grande diferença entre homens e mulheres, mas os homens apresentam mais comportamentos disruptivos. O que é um comportamento disruptivo? É o tipo de comportamento que envolve perda do controle comportamental, perda do controle da fala, perda do controle das ações perante um ambiente social, inadequação social. Então, uma série de comportamentos que disruptam, né? Não é uma boa palavra em português, mas que quebram, desorganizam o ambiente onde aquele paciente está. Né? Então, a gente já está falando aqui, de alguma maneira, de um paciente que ele é mais desorganizado, mais inadequado socialmente, tá? E falando um pouquinho ainda sobre estatísticas, né? Já que a gente está ainda no comecinho da discussão, o TOD, ele tem comorbidade com outras patologias, né? Como, por exemplo, o TDAH. Então, 34,5% a 48% dos pacientes com TOD teriam TDAH. 12 a 17,5% dos pacientes com TOD teriam depressão e 19% teriam ansiedade. Então, isso também a gente vai falar um pouquinho quando a gente discutir irritabilidade. Né? Então, esses pacientes muitas vezes têm sintomas de desatenção, muitas vezes esses pacientes têm sintomas de depressão, de irritação depressiva, vamos dizer assim, né? E muitas vezes esses pacientes têm também sintomas de ansiedade, de irritação ansiosa, né? Então, isso é importante a gente dizer, e isso é muito específico para o TOD. Uma das perguntas aqui da Rose é, em que idade pode aparecer o TOD, né?
Então, até uma das coisas relevantes a gente dizer aqui é, quando a gente vai diagnosticar os pacientes antes dos 5 anos, né? Para diagnosticar TOD antes dos 5 anos, né? Então, até uma das coisas aqui que eu anotei para não esquecer de tantos detalhes que o TOD traz, né? Que antes dos 5 anos, esses sintomas de humor irritável, comportamento argumentativo, comportamento vingativo, que pode estar presente no TOD, ele tem que ser visto pelo menos em 6 meses, quase todos os dias ou todos os dias. Né? Então, não pode ser aquela irritação básica de uma criança. Lembra que eu estava falando que muitas vezes o TOD se confunde com algo comum da infância? Né? Uma criança um pouco mais irritável, uma criança que não dorme muito bem, que não se alimenta muito bem. A gente não pode confundir o TOD com isso. Então, por isso, o critério ele é bem estrito. Antes dos 5 anos, esses comportamentos têm que ser observados todos os dias, e esses comportamentos têm que estar se repetindo nos últimos 6 meses. Quando a gente vai falar para além dos 5 anos de idade, a gente já está falando de comportamentos que ocorram uma vez na semana, né, nos últimos 6 meses, tá? Beleza. Deixa eu ver quem mais está chegando aqui. Araceli, a Janete. Oi, Janete, boa noite. Oi, Anair, minha amiga. Um beijão, querida. Lúcia, a partir de que frequência de posição pode se diagnosticar TOD? Você me explica melhor frequência de posição, Lúcia? Eu não entendi, tá? Frequência de posição eu não consegui entender muito bem. Sandra, geralmente as crianças com TOD têm dificuldade de estabelecer vínculo afetivo. Sendo mais frequente a presença de índole vingativa. É possível a presença de TOD sem a maldade? Veja, sem a maldade, né? Eu acho que assim, maldade e vingança são coisas que a gente tem que tomar cuidado, porque existe um certo até senso comum em volta dessas palavras, né? Então, a vingança, ela pode estar presente, e ela, inclusive, quando está presente, ela é um agravante, né, do comportamento do paciente. Lembra que quando a gente fala de vingança no TOD, ela está até ali no último critériozinho, ela diz comportamento ressentido ou vingativo, né? Então eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho mais para esse tipo de comportamento. É um comportamento no qual o paciente se sentiu prejudicado, se sentiu atacado e por isso ele está ressentido e por vezes vingativo, né? Por vezes ele acredita que ele foi, de alguma forma, vilipendiado, de alguma forma ele foi prejudicado. Às vezes ele se sente ressentido, e aí eu vou falar um pouquinho mais disso, mas o que já se mostrou na literatura é que o que diferencia o ressentido muitas vezes, não é sempre, mas um dos fatores preditivos para ser mais ressentido ou mais vingativo tem a ver com o estilo parental, né? Então isso é muito importante, os pais. E aí a gente vai falar de terapias também para os pais, que esse é um dos caminhos mais importantes na terapia do TOD. Mas, de qualquer jeito, a gente tem aqui comportamentos ressentidos, né, e comportamentos vingativos. São coisas diferentes. Eu não sei se maldade é exatamente a palavra. Eu tomaria um pouquinho de atenção na palavra maldade, tá? Porque, para ele, puramente não é que ele está fazendo simplesmente uma maldade por fazer maldade. Ele está num comportamento, muitas vezes até de implicar no outro o sentimento que ele sentiu, tá? A gente já vai chegar aí, e aí com um pouquinho mais de calma a gente vai poder falar, tá bom? Então, gente, olha, muito obrigado a todo mundo que está entrando. A gente está batendo vários recordes aqui, então 29, 30, aqui no Instagram a gente tem mais 10, 15 pessoas participando, então muito obrigado a todo mundo. Eu sempre fico mendigando que vocês chamem seus amigos, que vocês compartilhem com seus amigos, isso é muito importante. Então, por favor, compartam a nossa live, marquem os amigos aqui dentro, faz toda a diferença para a gente poder chegar em quem tem interesse, tá bom? Então, vamos lá. Tem uma pergunta também da Cíntia. Um indivíduo, aqui no Instagram, um indivíduo com TOD apresenta essas características em todos os ambientes? Putz, genial essa pergunta da Cíntia. Inclusive, mostrar em diversos ambientes
é o que hoje o DSM está pedindo para a gente classificar para dizer se é TOD leve, moderado ou grave. Né? Em todos os ambientes, não, mas em quantos ambientes? Então, isso é a própria classificaçãozinha do DSM pede para a gente. Quantos ambientes, quanto mais ambientes, mais grave fica o caso do nosso paciente, tá bom? A gente vai falar mais disso daqui a pouco. Anaíra, eu sei que é a Naná, ô louco. A gente já vai falar dos gatilhos, Janete. Leonor falou que nunca tinha ouvido falar. Alessandra, boa noite. Bom, deixa eu continuar um pouquinho mais, tá? Para trazer um pouquinho mais de conteúdo aqui e a gente continua a nossa discussão. Então, como eu já tinha falado, a prevalência cai na adolescência, e isso claramente por quê? Porque cada vez mais ele vai se conectando, né, com transtornos de conduta, e aí por conta disso a prevalência do TOD vai diminuindo um pouquinho, e aí começa a ter essa mescla que fica difícil saber o quanto que é conduta, o quanto que é TOD, e aí essa gravidade do transtorno vai aumentando. Outra coisa é a gente discutir da onde que vem, né? Da onde que surge o tal do TOD, né? A tal da etiologia. Uma palavrinha aí que às vezes a gente não sabe muito bem o que significa quando a gente vê nos livros, nas aulas, mas ela significa a causa, né? Então a primeira pergunta é genético? A culpa é minha, né? A mãe e o pai se perguntando. Então tem algumas evidências, mas elas são moderadas, né? Por quê? Porque talvez o principal motivo para ter evidências moderadas do TOD genética, né, é que quando se olha para as evidências, essas evidências são tanto para o TOD quanto para o transtorno de conduta. Então, a genética ainda não consegue diferenciar o paciente que é TOD e o paciente que é transtorno de conduta. Então, talvez a gente está até olhando para transtornos muito parecidos, que têm algumas características comportamentais distintas, mas que têm uma base em comum, né? Mas que a gente não consegue dizer exatamente geneticamente aonde está essa base para a gente falar, olha, é genético ou não é. O que a gente sabe, sim, é que ela tem uma mistura entre uma base genética, um temperamento específico de algumas crianças. Aí vocês vão me falar, Tiago, qual é esse temperamento específico de algumas crianças? Então, algumas crianças já têm uma fragilidade numa emocionalidade mais negativa, uma resposta emocional, uma reatividade maior às respostas emocionais, uma inflexibilidade maior, dificuldades de controle inibitório maior, né? E aqui eu queria deixar um detalhe muito importante para todo mundo pensar. Ritmicidade. A conexão entre sono, alimentação, rotina e humor, né? Esse é um lance que várias terapias já perceberam, que várias abordagens psicológicas já perceberam, a conexão entre uma boa noite de sono, uma alimentação regular, esportes e estilo de vida adequado. E estilo de vida adequado não é comer bobagens ou comer um estilo de vida XYZ. Eu não como carne. Eu como vegano. Eu não sei o quê. Não é isso. Ou, eu não tomo cerveja. Eu só tomo cerveja. Tipo, meu filho nunca vai comer doce. Meu filho só toma refrigerante. Não dou café com leite pro meu filho. Não é isso. Mas é ter um estilo de vida mais saudável, mais regular. Isso também é um preditor importante para o temperamento da criança. E a gente já vai falar do temperamento irritado, que é o estilo mais clássico aqui dos nossos pacientes com TOD. E por fim, e aí vem talvez a grande bomba na cabeça, que é os problemas comportamentais dos pais, né? O que se tem na literatura muito forte é que estilos parentais mais bravos, mais brutos, mais briguentos, combinados com práticas disciplinares muito fortes e pouco afeto, pouco carinho, pouco calor, isso se conecta com comportamentos disruptivos nessas crianças, né? Então, essa é a base fundamental da teoria da etiologia, das causas do transtorno de oposição desafiante, né? E quais são as características desses pacientes, né? Então, são pacientes que têm muitas birras, que discutem com adultos, que não cumprem regras, que culpam os outros, que têm comportamentos de irritação,
que são mais facilmente irritáveis também. Eles irritam muito os outros, mas eles são muito mais fáceis de se magoar, né? E esse ressentimento que pode se tornar um comportamento vingativo, né? E funcionalmente, aí que eu queria, inclusive, fazer uma mini pausa e perguntar para vocês, né? Se bem que tem um monte de questões aqui que eu não estou nem conseguindo ver, mas eu vou chegar lá. Mas eu quero perguntar para vocês, funcionalmente, tá? Funcionalmente, como é esse paciente com TOD? Ou seja, o que eles ganham tendo comportamentos disruptivos e desafiantes? Eu quero que vocês ponham a cachola para funcionar como terapeutas que vocês são, fazendo uma análise funcional desse paciente. Quando ele chega lá na classe e arranja brigas, quando ele chega na classe, a professora dá uma lição, ele fala, você não manda na gente. Quando o diretor vai lá dar uma bronca e ele fala, você não é meu pai. Ou quando ele chega no pai dele e na mãe dele e ele fala, vocês só querem me punir. O que ele está querendo dizer com esse comportamento? Vocês conseguem pensar? Vamos pensar juntos. Vamos aqui fazer um exercício de pensamento. O que será que o comportamento, né, desses pacientes TOD, o que eles ganham com isso? A Luciana falou, ganha atenção. A Cláudia falou, ganha atenção. Ah, já estou gostando. A Ana, ganha atenção. Juliana, espaço. Estou gostando de ver. Atenção, espaço. O que mais? Poder, a Rita. A Luciana, se sentir alguém, quer ser notado. A Janete, ele está dizendo, oi, eu estou aqui. Mônica, controle. Nayara, atenção, afeto. Araceli, plateia. Natália, atenção, vantagem. Ari, controle. Simone, notoriedade. Natália, barganha. Ana, aprovação. Naida, eles querem limites. Ana, controle do ambiente. Sabrina, satisfação do ego. Juliana, controle da situação. Rose, percebem quando ganham alguma coisa, nos manipularão. Nossa, adorei, um monte de coisa. Eu diria duas coisas, de tudo que vocês falaram, eu concordo com quase tudo aqui, né? Ganha voz, sensação de controle, expressar-se, controle de toda a situação. Eu acho que eles ganham atenção, eles ganham reação, né? Então, esses pais que não reagem, muitas vezes, eles dão atenção. Mas eu não sei se alguém falou, vocês me dizem aí, veja se faz sentido o que eu vou falar agora. Às vezes, eles ganham também a remoção de coisas que eles não querem fazer. Alguém disse de outras formas que eles ganham controle sobre o ambiente. É isso. Mas sendo um pouquinho mais específico, quando o pai diz, filho, vai lavar a louça, filho, vai limpar teu quarto, filho, faz a lição. E ele fala, eu te odeio, você só quer me punir, você não gosta de mim, você é muito chato, sai daqui, você não manda em mim. Isso pode estar sendo, como a Rose falou, é importante a gente ouvir, isso pode estar sendo uma forma de dizer assim, sai daqui essa demanda que eu não gosto, sai daqui essa demanda que eu não quero, sai daqui essa demanda que me afeta, que me faz mal, que me dá trabalho, que é chata. Outra coisa que vocês falaram é que às vezes eles estão testando os limites também da família. Pode ser que ele também está fazendo isso, testando o limite. Pode ser também, e aí começa a entrar de novo o psicólogo que habita dentro de nós, né? Pode ser, e é por isso que a gente acredita na terapia cognitiva, que eles não sabem habilidades básicas, eles não conhecem habilidades básicas de funcionamento das habilidades sociais,
das regras sociais. E por isso, eles não sabem lidar com a autoridade, não aprenderam regras, não aprenderam a lidar com as autoridades, e aí eles acabam arranjando toda essa confusão. Tá? Então vejam como é complexo e essencial a gente fazer a tal da avaliação. A gente fazer a tal da avaliação funcional, né? Sem a avaliação funcional, como que a gente vai conseguir trazer essas pessoas para dentro da nossa clínica e dar um tratamento minimamente adequado? Tá bom? Olha, aconteceu que de tantas mensagens legais que vocês estão mandando, o Facebook já jogou para algum lugar as antigas. E eu não estou nem conseguindo ver o que vocês falaram lá atrás, tá? Então, por favor, se vocês puderem repostar perguntas que vocês tinham feito. A Ana tocou no ponto mais importante. Ana, é isso, tá? Eu estou aqui brincando com esse exemplo para a gente ir fazendo raciocínio, mas você foi ao ponto. A Ana Paula, tá? Tudo vai depender do que ele está procurando, querendo ter ou evitar. É isso, análise funcional, tá? Então, é muito importante para a gente compreender, ouvir o barulho que está por trás da situação, né? Então, a Rose fala, para você, Thiago, qual é a melhor ação que devemos ter na sala de aula com um aluno assim? A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Estou preparado para falar disso hoje, tá? Daqui a pouquinho. A Tainá fala, essa falta de repertório social faz com que a adesão à terapia se torne ainda mais difícil, sem dúvida. Tem um paciente que não adere. Dicas? Também vamos chegar lá. Ainda não cheguei em tratamento, tá? Já eu chego lá. As crianças reclamam dos pais ter uma crise e depois se sentirem um lixo. É uma característica do TOD ou do TDAH? Não, as crianças reclamarem dos pais ter uma crise e depois se sentirem um lixo é uma característica do TOD ou do TDAH. Eu acho que é uma característica de todo ser humano, Luciano. A gente, por muitas vezes na vida, a gente reclama dos pais, reclama do trabalho, reclama da família, reclama dos amores, reclama de todo mundo. Depois tem uma crise e se sente um lixo. Ou só eu, talvez, sou assim, não sei. Mas eu acho que isso é normal do ser humano. A gente tem um pouco esse mecanismo de extravasar, se irritar e depois se arrepender de uma irritação, né? O que talvez pode se conectar mais com o TDAH, com o TOD, com pacientes impulsivos, é a dificuldade de, no meio da crise, perceber que está tendo uma crise, ter ferramentas para ir se corrigindo e conseguir depois se organizar. Isso tem muito mais a ver com impulsividade, falta de controle inibitório, e isso tem a ver com todas as patologias disruptivas. TDAH, TOD, conduta, bipolar, né, mania, um monte de transtornos, tá? Deixa eu voltar para cá, senão... Simone, hoje eu não vou poder falar de TAB. TAB é transtorno afetivo bipolar. Eu fiz uma live há pouco tempo sobre isso, tá? Busca aqui. Eu vou ter que voltar para cá, senão é muita coisa, tá? Aguenta aí, minha gente. Eu vou conseguir, senão eu vou ficar só respondendo pergunta e não vou chegar onde eu quero. Voltando aqui pro conteúdo que eu quero discutir do TOD, né? Do nosso transtorno de oposição desafiante. Como eu disse na última live, né, falando sobre raiva, a irritabilidade é um traço central dessas pessoas com TOD, né? E a raiva e a irritabilidade estão ali de forma excessiva, na frequência, na duração, na intensidade, na incontrolabilidade, enfim, em tudo isso, né? Essa raiva pode ou não gerar agressividade, pode ou não gerar brigas, mas em geral nem precisa no TOD, né? Ela pode simplesmente existir como uma irritação
E um comportamento, aí sim, um comportamento inadequado. Ela não precisa virar agressão física, mas ela pode virar esse comportamento disruptivo, né? De não aceitar regras, de não se conectar com pessoas, de procurar vingança, enfim. Né? A gente falou na última live de mitos a respeito da raiva, né? A gente tem que entender que tem mitos sobre a irritação também, né? Parecidos com o da raiva. A irritabilidade é normal, né? Ela não é normal, principalmente se ela está levando a gente para um mau ajustamento, né? Enfim, uma série de questões envolvendo irritabilidade, né? E que se a gente não compreender que existem crianças que elas são mais irritáveis, são mais facilmente chateadas, mais bravas, e que têm mais comportamentos desafiantes, que brigam mais com adultos, que desobedecem mais, a gente vai começar a comer bola na hora do diagnóstico, né? Essas crianças, esses jovens, né, ali 5, 9 anos, tal, que são mais irritáveis, têm mais risco de desenvolver depois depressão e ansiedade, se conectando com o TOD. Isso é muito importante, porque a gente tem que entender que a irritação, ela se apresenta também diferente, não só no TOD, mas, por exemplo, na depressão. Quer ver? Vou dar um exemplo um pouco extremo para ficar mais claro. A irritação num paciente autista, que também tem irritação, muitas vezes tem a ver com excesso de exposição sensorial. Você toca demais, barulho demais, objetos demais, ou se você muda ele de lugar, pede para ele brincar com outro brinquedo, muda ele de quarto, muda ele de cadeira, isso gera uma irritabilidade. A irritação do depressivo é outra coisa, né? A irritação do depressivo pode estar associada a períodos de tristeza, né? Ideação de autodepreciação, ninguém gosta de mim, nenhuma pessoa se interessa por mim, eu sou burro. Então, veja que a irritação, ela também não é um objeto único de trabalho para o terapeuta, para o psicólogo, porque nos pacientes ela se apresenta de forma diferente. Então, compreender de onde está vindo essa irritação é muito importante. Falando um pouquinho na escola, tá? Para as pessoas que estavam perguntando para mim como que é a irritação na escola. Na escola, por exemplo, as crianças podem sentir que os professores não se importam com ninguém, que os professores são muito certinhos, muito quadrados, ou que os professores são muito amigáveis, muito fáceis de lidar e não tem regras, e então, tipo, punem um, não pune o outro. Professores que são inconstantes, professores que são justos demais ou injustos demais, professores que acham que são pais, então professores que têm uma interpretação muito rígida do papel de professor, professores que tratam alunos como se fossem números, assim, sabe, anônimos, números de chamada, né? Então, tudo isso pode provocar irritações na forma de lidar com na forma desses pacientes com TOD lidar na escola. Isso pode gerar uma irritação alta desses pacientes na escola, né? Então, não sei se faz algum sentido para vocês, mas me parece adequado a gente conseguir entender como que esses pacientes com TOD, o que está gatilhando. Aí sim a gente vai poder chegar na pergunta, deixa eu encontrar, da Rose Freitas, que é como agir na escola. Então, por exemplo, na escola, né, professores poderiam evitar ameaças vazias, né? Isso daqui vai cair na prova, isso daqui é difícil, hein? Olha, você não estudou, você vai se ferrar na minha mão. Talvez ensinar os professores a gostarem dos assuntos das crianças, se atualizarem com as temáticas das crianças, né? Criar ambientes e relacionamentos amigáveis e calorosos, coisas que possivelmente essas crianças já não tenham em casa. Acho que é a mesma coisa que a gente pensa em casa, né? Respeito, liberdade dentro do possível dessa liberdade, né? Permitir
por mais que tenha autoridade, mas não autoritativo, né? Autoritário, né? Que é a tradução em português, né? Então, assim, um ambiente com autoridade, mas não autoritário, né? Criar regras compartilhadas na sala de aula, fazer os professores tentarem se interessar um pouquinho pela vida individual, não só, tipo, o tipo de música, sei lá, esse tipo de bobagem, assim, mas que é importante, mas, assim, a vida pessoal de cada um deles. Enfim, criar um ambiente agradável para essas pessoas conviverem lá dentro, e não um ambiente de ameaça, dentro daquilo que o professor pode controlar, né? Isso não são dicas, são técnicas de gerenciamento de comportamento disruptivo em sala de aula. Então, aí você teria que fazer um planejamento disso junto com a escola, para poder construir técnicas específicas para aquela criança, para aquela classe de aula, para aquele ambiente escolar, dependendo das dificuldades que ali são encontradas, né? Então, tudo isso que eu estou falando aqui, eu não gosto muito de pensar em dicas, eu gosto muito mais de pensar em intervenção, né? Então, a gente teria que avaliar, compreender, e depois a gente pensar quais dessas se encaixariam para cada paciente, né? Bom, vamos lá. Eu estou lendo as perguntas aqui, tem umas perguntas que são muito provocativas, né? A Janete, psicólogo do SUS tem a capacidade para avaliar o diagnóstico e diagnosticar TOD? Como eu vou saber, dona Janete? Eu não sei, né? Se o psicólogo do SUS nunca trabalhou com esse tipo de transtorno, possivelmente não. Se ele já trabalhou com esse tipo de transtorno, possivelmente sim. É isso que eu tenho para te dizer, para a gente não chorar junto. A Cristina perguntou, quais são os tratamentos mais indicados? Eu estou quase chegando, Cris, mas eu já vou adiantar então, tá? Existem 4 grandes tratamentos para o TOD, tá bom? Tratamento farmacológico, terapia cognitiva comportamental para uma série de objetivos, treinamento parental e treinamento de habilidades sociais, tá? Eu vou falar um pouquinho de cada um desses agora em breve. Deixa eu ler mais umas perguntinhas aqui. Existe um limite de idade para o diagnóstico? Não. Existe essa visão que eu falei ali, menor que 5, maior que 5, esses são os detalhes mais importantes para o diagnóstico, tá? Sempre tem no diagnóstico essa coisa do tipo, você sente esses sintomas desde quando, né? Então, isso é muito importante a gente saber. Porque, às vezes, você está vendo esse sintoma agora, mas isso já está na tua vida desde sempre, você só não tinha percebido. Então, isso é importante. Ana Paula, TOD na deficiência intelectual. Ana Paula, também, isso é um passo além do TOD, tá? Então, hoje nem vai dar tempo de eu falar. Claro que tudo isso dificulta muito mais na deficiência intelectual. Se a gente vai falar de DI, eu sempre vou lembrar dos artigos e da minha experiência com deficiências ou transtornos mais neurológicos e deficiências do desenvolvimento, transtornos do desenvolvimento, que assim, você sempre vai ter que tirar cada vez mais estratégias linguísticas para cada vez mais estratégias comportamentais, né? Já vi que você entende de comportamental, então é meio que nessa linha, né? Me pareceu, pelo menos. Deixa eu ver. Aqui, ó, Glaziele, desculpa, Glaziele, é isso. TOD são agitados e impulsivos e implicantes ou só o TDAH? Não, você descreveu também um TOD, né? O grande negócio é o quanto que o implicante deixa de ser implicante apenas e começa a ir em direção para desafiante oposição, né? Então, ele vai desafiando autoridades, ele vai desafiando as pessoas, as figuras de autoridade ao redor dele, tá bom? Como ajudar uma criança durante uma crise? Você diz uma crise de raiva, uma crise de irritação, Celi?
Celi, por favor, me diz. Qual caso, Ariane, me explica? E um aluno que é sempre negativo, toda atividade proposta ele alega que não vai conseguir fazer. De novo, Lucimar, a gente tem que descobrir qual é o porquê que isso está acontecendo, né? Se ele sempre alega que não vai fazer, a primeira pergunta é a gente descobrir o que está acontecendo ali. Pode ser uma questão de autoestima baixa, pode ser uma questão de uma raiva com relação à professora, pode ser uma questão de uma provocação que as pessoas fazem com ele na sala de aula. Então, para eu pensar com você o que a gente pode fazer, a gente tem que descobrir o porquê que isso está acontecendo, tá? Aguenta aí que eu vou voltar para cá e começar a falar do tratamento e eu volto para responder a pergunta da Vanessa. Algumas pessoas estão perguntando sobre referências. Claro que eu posso dar referências, mas eu vou dizer como que eu busco referências. Acho que é mais legal, tá? Google acadêmico ou Google escolar, né? E a gente vai buscar palavras a respeito do transtorno de oposição desafiante, né? Então, TOD, transtorno de oposição desafiante, ou inglês, né? Que em geral funciona até melhor. Depois disso, você vai colocando as palavrinhas-chave. Então, TCC, neuropsicologia, e aí você pode buscar técnicas, treinamento parental, tal. Ou então buscar por livros também, que eu uso bastante, tá? E a prática clínica, que sempre ajuda. Vamos lá. Vamos começar falando de terapia, tratamento? Então, eu queria começar primeiro falando de tratamento farmacológico, tá? Não é a minha especialidade, não sou médico, mas quero dizer que sempre que a gente associa tratamento farmacológico com tratamento psicológico, a eficácia do tratamento é muito maior. Você vai falar, Thiago, tem remédio para TOD? Bom, assim, o remédio para TOD, não. Né? Assim, como também não tem remédio para TDAH, não tem remédio para depressão, não tem remédio para ansiedade. Se você for parar para pensar, os remédios eles são para sintomas. É que a gente acaba testando tal remédio para uma patologia e vendo se ele funciona. Inclusive, quando você vai olhar mesmo, né, como os psiquiatras funcionam, eles começam a testar certos remédios que eram especificamente só para depressão, de repente eles estão usando remédios que são para ansiedade junto. Se você vê o tratamento da ansiedade é um antidepressivo, então a gente tem que quebrar um pouco essas ideias. Para a gente compreender a psicofarmacologia realmente como ela é, a gente tem que entender o que o remédio faz. E se aqueles sintomas que o nosso paciente tem, o remédio vai colaborar ou não. Tá? Então, pelo menos é assim que eu funciono na minha compreensão da psicofarmacologia. Dito isso, então, existem remédios para ajudar a controlar os comportamentos dos pacientes com TOD? Sim, existem. Né? Então, você tem, primeiro de tudo, compreender quais são os sintomas principais desse paciente. Será que esse paciente tem mais sintomas de desatenção, mais sintomas de depressão, mais sintomas disruptivos do comportamento? E, a partir daí, o médico vai fazer o jogo do tratamento farmacológico. Né? Ele vai procurar, então, são controladores do humor, são controladores do pensamento acelerado, são controladores comportamentais, são controladores da depressão, do humor depressivo, do humor ansioso, enfim, isso não quero entrar aqui, isso tudo você vai conversar com o médico do teu paciente e aí vai dar tudo certo. O principal é tratamento farmacológico, existe e é importante, tá? Segunda coisa, eu queria falar um pouquinho do treinamento de habilidades sociais, tá? O treinamento de habilidades sociais, a grande meta desse treinamento para pacientes com TOD é conseguir que esses pacientes fiquem mais adequados no relacionamento social e menos agressivos, tá? Então, a grande meta é essa. Eu quero que você fique mais adequado e menos agressivo. Então, a partir daí, você vai desenhar uma intervenção de treinamento de habilidades sociais, e aí tem uma série de técnicas, enfim, formas de você avaliar isso, que visam fazer, diminuição da ansiedade e do estresse nas situações sociais, diminuição dos comportamentos antissociais, né?
readequação da ideação social. Então, esses pacientes muitas vezes não sabem como lidar com o social e têm ideações negativas sobre o mundo social. Então, readequar o mundo social é muito importante. Lidar com os déficits cognitivos da falta de estimulação social. Então, vários estudos mostram que pacientes que têm, por exemplo, fobia social, dificuldades sociais, eles têm poucos modelos linguísticos, sociais. Então, nos testes de QI verbal, testes como informação, vocabulário, compreensão, esses testes que ajudam a gente a entender como o mundo se organiza lá fora, esses pacientes têm uma diminuição do desempenho. Por quê? Porque, teoricamente, esses pacientes estão aprendendo menos a respeito do mundo social. Então, é lidar com essa dificuldade cognitiva que também aparece. E esses pacientes, além do estresse e da ansiedade social, também têm uma baixa autoestima. Juntando tudo isso, esses pacientes têm prejuízos importantes em habilidades sociais. Então, tem muitas técnicas para lidar com isso, eu não vou falar de todas aqui, não é o momento, não é o espaço. Quando eu dou aula disso, inclusive no nosso curso de TCC, eu dou essa aula sobre treinamento de habilidades sociais, eu demoro, enfim, 6 horas para falar em fobia social e tudo mais. Mas, de qualquer jeito, uma das técnicas é o roleplay, né? É o treino de papéis, a imaginação ativa de situações, né? Aonde eu vou treinar esse paciente de situações que podem ser situações reais que ele viveu, situações imaginárias próximas a que ele viveu, ou situações outras, né, com um pouco mais de aventura, de fantasia, dependendo da idade, onde eu vou aproximando até as situações reais, que é o objetivo. Então, eu posso ensinar, por exemplo, você foi lá comprar um lanche no intervalo e teu amigo pediu para você comprar um lanche para ele, e aí ele falou que ele ia te pagar, quando você comprou, ele falou, hahaha, não vou te comprar, você é um idiota. Né? Como que era a brincadeira? Meu irmão tinha uma brincadeira quando ele era menininho, quando ele era pequenininho, que os amigos faziam, que era assim, você me dá R$1 ou você é bobo? E aí, você é bobo ou me dá R$1? Não, você é bobo ou quer R$1? Aí você falava assim, eu quero R$1. E aí ele falava, então você é bobo porque eu não vou te dar. Era alguma coisa assim, né? Uma besteira dessa. Era mais ou menos isso, né? Então você foi lá, o menino pediu dinheiro para comprar um lanche, você deu, e aí ele falou que você era bobo porque não vai te devolver. E aí você começa a lidar com ele, como foi a resposta que ele deu, e como poderia ter sido uma resposta mais adequada a essa situação, né? Então, o que os estudos mostram é que esse tipo de treinamento, ele melhora muito o desempenho das habilidades sociais dos pacientes com o TOD, tá? Um segundo tipo de terapia focada para o TOD é a TCC, né? A TCC, a gente sempre fala dela aqui, enfim, né? É a terapia cognitiva comportamental, e ela tem vários objetivos quando a gente fala de TOD, né? Muita coisa, não dá nem para a gente pôr no papel tantas coisas que a gente pode trabalhar no TOD, mas algumas delas, né, como a gente falou na última live, identificar os gatilhos que geram a agressividade e os pensamentos e os comportamentos verbais de raiva, ressentimento, vingança, que transformam esse paciente em paciente argumentativo, que fazem que o humor fique mais irritável, né? 2, ensinar esse paciente a regular o próprio humor, e aí uma das técnicas super legais seria criar, por exemplo, um agressivômetro, né? Um termômetro da agressividade feito pelo próprio paciente. Aqui que está o segredo da TCC. É ajudar o paciente a ele mesmo perceber a agressividade dele. Então, o é você muito calmo, tá? Vamos lembrar de uma situação de você muito calmo. Aí ele fala, quando eu fui jogar bola com meu primo e eu super gostei porque eu me divertia e depois a gente foi jogar videogame, nananana. Isso é 1. E 6? Como que é 6? 6 foi o dia que eu me vinguei. Eu esperei meu amigo... eu nunca vou esquecer, essa foi uma história minha, tá? Eu briguei com um amigo meu na escola,
ele me passou uma rasteira aleatória na sala de aula. Eu estava andando na sala de aula e ele passou uma rasteira. Eu não lembro mais o motivo, mas ele passou uma rasteira. Só que o cara era muito alto. Não sei se eu já contei isso numa das lives. E em vez de eu ir bater no cara, que tinha 2 metros, né, eu simplesmente fui na diretoria e vinguei da maneira diretoria, né? Nerd, baixinho e gordinho. Fui lá e falei, o meu melhor amigo, inclusive, me passou uma rasteira e tal. Esse cara foi suspenso, eu tomei uma advertência e tal. Fim da história. A gente voltou a ser amigo. 3 meses depois, a gente já estava saindo junto, indo para festa, conversando e tal. Esse cara me acompanhava todo dia da minha casa, porque ele pegava o ônibus em outra direção. 3 meses depois, um dia, ele chegou para mim e falou assim, cara, lembra aquele dia que você me dedurou para a diretoria e eu fui suspenso e tal? Ah, lembro. Então, chegou hoje o dia da vingança. Ele pegou minha cabeça, assim, ele jogava basquete, né? A mão dele era grande, cabia a minha cabeça inteira. E ele pegou e bateu a minha cabeça contra aquelas paredes de... Não sei se alguém conhece o Sesc Ipiranga, aqui no bairro do Ipiranga, em São Paulo, mas é aqueles concreto pontudo. E aí minha cabeça fez tipo esmagou lá, né? Então, isso é um comportamento bem vingativo, né? A pessoa esperou vários meses, não sei se planejando, mas minimamente com a ideia por ali, né? E um dia se vingou. Então, talvez isso seria 6, o dia que a pessoa teve uma explosão de raiva, tal, não sei o quê. Então, daí, o 1 ao 6 é o da própria criança. E ali a gente começaria levemente irritado, frustrado, com raiva, explosivo, vingativo. Esse seria o 1 a 6 da própria criança. E aí a gente ajudaria ela a aprender a se regular, né? Isso seria bem mais interessante pensando em tratamento. Outra coisa que a gente sempre fala aqui, não vai ter tempo de falar hoje, mas é a resolução de problemas, então tem um pouco a ver com esse treino de habilidades sociais, ensinar monitoramento da raiva, né? Então, por exemplo, uma das técnicas de monitoramento e resolução de problemas de raiva é identificar o que aconteceu de verdade, né? Fazer um brainstorming para definir a estratégia de resolução, avaliar qual é a melhor, né? Agir, então vamos lá e vamos fazer qual é a melhor, e ver se deu certo e revisar para a próxima vez melhorar. Isso tudo está no âmbito da TCC, né, que ajudaria a gente a desenvolver essas técnicas, né? Enfim, tem um monte dessas técnicas que seriam importantes. Para a gente falar da última, você vê como a live voa, a gente não consegue nem ter tempo de responder as perguntas e nem falar o básico que eu queria, né? Sempre que a gente tem um curso, a gente entra nesses temas todos, né? E também agradecer todo mundo. Olha, deixa eu até entrar aqui para ver quantas pessoas compartilharam aqui. Nossa, essa live tá muito legal. Olha, 106 compartilhamentos, gente. Muito, muito, muito obrigado. Por favor, compartilhem, marquem os amigos. Espero que a gente possa continuar aqui discutindo esse tema. Pelo jeito, a gente vai ter que fazer outras lives sobre esse tema, porque esse tema é de bastante interesse de vocês. Agradeço todo mundo que está compartilhando, chamando os amigos, compartilhem mesmo, isso é muito legal. Bom, vejam só, a gente tem um curso de TCC, Integração TCC Neuropsi, e esse curso acontece todo ano, ele é um curso 100% online, né? Ele começou agora, dia 20 de março, e ele vai ser mantido, as inscrições abertas para as pessoas que têm interesse em participar. Então, quem tiver interesse em participar desse curso, mandem uma mensagenzinha, vocês vão ver como ele funciona. São 8 meses de aula, a gente vai ter aulas super interessantes, são 2 professores, sou eu e outro professor, que a gente vai falar sobre a integração da TCC e da neuropsicologia em diversos transtornos. O TOD, ele não está nesse curso. Agora que eu estou vendo que é um tema tão interessante, que as pessoas se interessam tanto, acho que vale a pena a gente fazer uma aula. São aulas de 6 horas, né?
Mas tem TDAH, depressão, ansiedade, transtornos alimentares, borderline, enfim, uma série de transtornos, casos difíceis e desafiantes. Então, é uma honra poder estar tocando esse curso. É o 3º curso online, o 8º curso que eu faço nesse modelo, né? Mas aí 5 não foram online. E a gente tem falado disso pelo Brasil todo, com vários workshops. Eu vou pôr aqui, inclusive, o link para quem quiser entrar e conhecer. Já fixei aqui na nossa live. De qualquer jeito, é thiagoribeiro.com.br/curso TCC. Para terminar, e para falar talvez do mais importante, aí eu vou responder algumas perguntas, treinamento parental. Né? Treinamento parental, a primeira coisa que a gente tem que entender é que tem pessoas que têm um estilo parental negligente, não se importam muito, não sabem demonstrar importância. Tem gente que tem um estilo permissivo, filho, faz o que você quiser. E tem gente que tem um estilo autoritário, agressivo. Né? Esses 3 estilos são muito ruins para as crianças. E tem gente que tem um estilo de autoridade, que é o estilo correto, o estilo que melhor tem evidências para o desenvolvimento de uma saúde mental boa para as crianças. Né? Então, parte do treino parental é ajudar a família a entender que ela precisa construir o que é chamado de disciplina positiva ou parentagem positiva, enfim, de alguma forma, não importa o nome, enfim, o nome mais comum agora é treino parental positivo, disciplina parental positiva, comportamentos de parentagem positiva, de qualquer jeito, o grande foco é ensinar os pais que existem formas adequadas deles ensinarem esses filhos no funcionamento do dia a dia, né? Então, existem aí 5 grandes, como eu posso dizer, 5 grandes pontos de relevância do treinamento parental. 1, essa criança precisa viver num ambiente seguro e interessante. Esse é o ponto principal número 1. 2, esse ambiente, ele precisa ser um ambiente positivo. Deixa eu falar para a turma que está aqui no Instagram, o Instagram vai cancelar a nossa live, ele só faz lives de 1 hora. Ele vai cancelar a live em 15 segundos. Quem quiser, vem para o Facebook, tá? facebook.com/neurotiago. Vem para cá porque o Facebook está acabando de cancelar a nossa live. Então, 1, ambiente seguro e interessante. 2, ambiente positivo de aprendizagem. 3, disciplina assertiva. 4, expectativas realistas de parentagem. Seu filho não vai ser, possivelmente, o Dalai Lama, nem o Steve Jobs, nem o Mark Zuckerberg, nem o Einstein, né? Mas ele pode ser uma pessoa muito feliz. Então, expectativas realistas. E 5, né? Cuide dos pais enquanto família. Cuidem de si. Isso é muito importante. Tá? Vocês se cuidarem enquanto seres humanos. Então, esse é o ponto principal do treinamento parental positivo. A partir daí, você tem vários detalhes. Por exemplo, ignorar todo tipo de comportamento de busca de atenção gratuita, né? Biguinhas, provocações, enfim. Treinar a comunicação efetiva, porque muitas vezes os pais não sabem fazer essa comunicação positiva. Viver ou gastar tempo de qualidade com seu filho, né? Construir comportamentos adequados e desejáveis, dar atenção física, afeto físico, conversar. Quando você for dar uma ordem, descreva o que você quer, né? Pede para ele imitar o teu comportamento, toque o teu filho, né? Valorize. Então, tem que evitar os comandos, né? As ordens muito bravas, as reprimendas, os questionamentos, né? Uma ordem tem que ser simples, direta, uma de cada vez, pequena, e começar com verbo, né? Faça isso, pegue aquilo. Então, isso é extremamente importante. E
não sei se foi pergunta de alguém, porque são tantas perguntas que eu não dei conta, vocês viram que eu dei uma pequena enlouquecida nessa live, então já peço uma desculpa adiantada. Para diminuir comportamento inapropriado, uma saída bem legal, existem duas, né? Mas uma das saídas que eu acho mais legal, e é a que eu vou falar agora, é a pausa ativa, ou cantinho do pensamento, sei lá, cada um dá um nome, né? A Super Nani era o cantinho do pensamento, né? Alguma coisa assim. Desculpa que eu li uma mensagem da Berenice aqui. Se existe alguma indicação do treinamento parental? Indicação? Sim. A indicação é quando você percebe que o sistema parental, né, ele está num desses três polos: permissivo, negligente ou autoritário. É isso, né? Isso, autoritário. Tá bom? Então, vamos lá. Outra pergunta da Berenice. Pode evoluir para transtorno de conduta? Sim, tá? Então, tem muitas coisas aqui importantes que a gente poderia estar conversando. São muitas perguntas, mas deixa eu falar do cantinho do pensamento. O em inglês eles chamam de time out, né? O time out, vai para fora, né? Os coaches, os treinadores fazem sempre o time out, né? Então, o time out nada mais é do que pôr a criança para pensar. Não é uma cadeira no meio da sala, com todo mundo vendo TV, se divertindo, jogando videogame, e a criança está ali sendo torturada. Não, né? Então é assim, você tira teu filho com muito carinho, muito afeto. Filho, vem aqui, vamos lá pro teu quarto. Antes de começar o time-out, é importante sentar com ele, esperar baixar a emoção um pouquinho. Diminui, deixa um pouco em silêncio o ambiente. Em geral, né, eles falam que é 1 minuto por cada ano da criança. Né? Então, se a criança tem 8 anos, 8 minutos. Pensa no que você fez de errado, né? Pensa o quanto você se arrepende disso, né? Nesse tempo, você pode, inclusive, estar ali com a criança. Não precisa ser um tipo que fica sozinho, isolado, sofrendo. Pode ser vamos ficar ali, conversando, a mamãe está aqui, papai está aqui. Né? A expectativa não é que ele calhe a boca na hora, que ele não exploda, é que ele diminua e aprenda a controlar. Veja a diferença, gente, entre a fantasia e a vida real. Na fantasia, eu mando meu filho calar a boca, ele cala a boca. Na vida real, eu tenho que ir lá e modelar isso com ele. Né? Então, é devagarzinho, é um processo. A pessoa vai ganhando o controle de si devagar, né? Com respeito. Uma forma importante quando você fala, tá, agora a mamãe já conversou com você, papai já falou com você, agora quando eu falar pausa, vamos dar uma pausa de 5 minutos, tá bom? Vamos dar uma pausa de 8 minutos, tá? Você vai lá relaxar um pouquinho. Então, você leva a pessoa para o quarto, ou leva para um espaço silencioso e deixa a pessoa pensar lá. Durante esse tempo, é importante, quando a pessoa já tem controle do comportamento, que ela fique mais sozinha, mais isolada. Né? Você fica por perto, claro, para monitorar que ele não esteja fazendo outra atividade no celular, enfim, mas sozinho. Quando é muito pequenininha a criança, às vezes é 2, 3 minutinhos. Né? Enfim, e acompanha se ele está conseguindo fazer o comportamento. Os maiores problemas é quando a criança não consegue ficar na pausa, quando a criança não se importa de ficar na pausa, quando a criança não fica quieta, ou quando ela não consegue entrar nessa pausa. Né? Então, nessas dificuldades, você vai ter que ir modelando e discutindo com ele, né? Talvez reforçando ele. A cada 5, 10 segundos, você vai falando, olha, parabéns, você está conseguindo. Olha aí, não é tão ruim. Espera mais um pouquinho. Olha aí, muito bem. 20 segundos agora. Né?
E aí você vai ajudando ela a aumentar a capacidade dela de se controlar. Em geral, a gente usa essas pausas para birras, quebra de regras, agressões, crianças que não colaboram, não são colaborativas. Né? Agora, quando a criança está muito agressiva ou está quebrando muita regra, aí você já tem que usar a pausa um pouco mais de forma punitiva, né? Um pouco mais como, não punitiva, mas como consequência. Né? Então, olha, não é assim, olha, eu estou te avisando, você está ficando agressivo, olha, você está quebrando a regra. Não, é assim, quebrou a regra, vamos lá, pausa. Vai lá. Né? Agora, toda vez que a criança acaba um comportamento, uma pausa, é importante a gente construir momentos positivos. Aqui está o segredo. Sabe quando você molha na água gelada e depois na quente? Contraste. Para mostrar para a criança que quando ela acerta e ficar numa pausa é um acerto, pensar sobre o erro é um acerto, ela ganha um momento positivo. Então, filho, agora vem aqui. Vamos ali com a mamãe que a gente vai dar uma volta, não sei o quê. Vem aqui com o papai, vamos assistir uma série. Vem aqui com o papai, vamos jogar um brinquedo. Vem aqui, filhão, vamos fazer não sei o quê. Não precisa ficar falando, não precisa ficar humilhando, não precisa ficar... Reforça. Esse é um segredo para fazer a coisa funcionar. Tá? Então, eu queria terminar com um artigo, algumas pessoas aqui estão pedindo para eu dar uma citação, uma referência, eu inclusive estou postando agora uma imagem aqui no meu Facebook, uma referência que eu acho muito legal sobre Todd, que é um artiguinho, inclusive da Universidade de Roma, Homo Sapienza, e é um artigo de 2015, que eles fazem uma meta-análise com 21 artigos, de artigos robustos, né? Esses artigos que buscam causação, né? Que são os randomizados, né? E eles avaliaram nessa meta-análise, no total, então, foram 1.960 sujeitos. E eles estavam avaliando se TCC, se terapia cognitiva comportamental, era efetivo para o tratamento de transtornos externalizantes. No caso, que eu tirei aqui, o resultado foi o TOD. E o resultado é que TCC é efetivo para reduzir os sintomas de TOD, né? Então, aí mostrou que 0,87 dos casos que tiveram TCC melhoraram. Olha que legal, então 87% dos casos. Diminuiu em 60% o estresse parental, né, dos casos. Diminuiu sintomas externalizantes, 52% dos casos. Diminuiu sintomas de TDAH em 34% dos casos, a TCC. Né? E, além disso, também melhorou as habilidades parentais em 38% dos casos, a competência social em 39% dos casos, a atenção em 37% dos casos, a agressividade em 28% dos casos, sintomas internalizantes em 27% e depressão da mãe, né, a depressão materna, em 23% dos casos. Né? Isso que é uma intervenção para TOD, não é uma intervenção específica para depressão materna e tudo mais. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é uma intervenção para TOD melhorando todo o sistema de sintomas que esses pacientes e a família apresentavam. Né? Então, veja como a TCC ela é, na prática clínica, uma abordagem muito forte. A gente vai trabalhar no nosso curso, o curso que está aqui para vocês conhecerem, ele fala de TDAH, ele fala de depressão, ele fala de... A gente tem um módulo só de sintomas externalizantes e internalizantes, a gente fala de treinamento social, de habilidades sociais, enfim, a gente fala de uma série de questões importantes. São 11 meses de aula, 6 horas de aula por mês. As aulas ficam todas gravadas, então vocês podem ver quantas vezes quiserem durante esses 11 meses e um mês a mais de bônus.
E aí vocês podem ir atrás aqui de dar uma olhada no nosso site, thiagoriveiro.com.br/curso TCC. E esse ano a gente está com 3 coisas que me deixaram muito empolgados. Primeiro, a gente está com o professor Marcelo da Rocha, que é um super terapeuta, trabalha muito tempo com TCC, sendo professor comigo em 3 módulos. A gente manteve os mesmos preços do ano passado e a gente agregou 3 aulas a mais. E a gente agora está com um fórum de discussão para poder discutir e aumentar toda essa nossa carga de conhecimento. Tá bom, gente? Então, fico super feliz. Foram muitas perguntas. Eu não consigo responder todas aqui, infelizmente. As minhas lives são toda segunda uma live minha e ou terça, ou quarta, ou quinta, ou sexta, uma live com um convidado, tá? Enfim, a gente tem aqui uma série de questões importantes. Olha, a Ana está falando, difícil as crianças aceitarem a pausa, elas não sentem muitas vezes as consequências dos atos. Para esses casos mais difíceis, Ana, sem dúvida nenhuma, a gente tem que ir para mais consequências, mais reforçamento, mais, entre aspas, essas consequências, punições, e a gente poderia falar disso especificamente numa live, que é o que a Rose meio que falou aqui embaixo. A Camila falou, sei de tudo isso, mas às vezes não funciona. Claro que não funciona, Todd é um caso bem complexo, por isso que a gente precisa entrar muitas vezes com psicofarmacologia, por isso que o treinamento parental, a mudança nos pais, possivelmente é o que tem uma evidência muito grande de funcionamento, às vezes até maior que a TCC, né? O TOD é diagnosticado como grave, Janete, quando ele está em, se eu não me engano, são mais de 3 ou 5 ambientes, agora eu não tenho certeza, acho que são mais de 5 ambientes, então precisaria dar uma confirmada nisso no DSM, tá? Então, se vocês quiserem, a gente pode continuar discutindo, eu posso até, a gente pode pensar numa live só para pensar em casos mais difíceis, né, nesses casos que são mais complexos ainda de TOD, e talvez valha a pena, mas veja que nesses casos a grande indicação é cada vez mais a gente olhar para o tratamento medicamentoso e fazer intervenções cada vez mais fortes familiares, tá? De qualquer jeito, não seria para agora essa live, porque as próximas lives já estão aí desenhadas e já tem um monte de tema na frente para a gente conversar, tá bom? Eu vou mantendo vocês informados, agradeço todo mundo, curtam a página, me sigam, conheçam também a minha página profissional, Dr. Thiago Riveiro. Esse ano tem muitas novidades, a gente vai daqui a pouco lançar um curso de reabilitação infantil, né, relançar o nosso curso de reabilitação infantil e também um curso sobre como que o psicólogo lida com os 1000 primeiros dias da criança, que foi o tema da nossa última live. Valeu, gente! Obrigado, super legal. Desculpa não conseguir responder tudo. Meu TDAH não deu conta de fazer manter o que eu tinha que falar e ler todas as mensagens, mas foi muito legal. Fiquei super empolgado de estar aqui hoje. Valeu e até mais, gente.